enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade aí à série Há um Lugar, né? A série Há um Lugar, em que nós começamos, mas não podemos gravar a parte 3, né? A terceira parte, mas eu estou aqui para gravar essa terceira parte, para liberar essa palavra para que vocês sejam abençoados. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu espero também que curte, que compartilhe essa palavra e que também siga lá o Instagram e o canal, né, da IEVEC Graça e Vida, a qual eu sou pastora. Vamos lá orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e eu espero que essa palavra ela toque o coração de vocês e que ela dê graça e poder sobre vocês. A palavra de Deus, ela nos dá a graça e o poder que vem do alto para que a gente possa suportar, né, os dias maus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te louvo, Espírito Santo, por estarmos aqui, Senhor, para compartilhar essa palavra. Que o Senhor venha, que o teu Espírito venha e toque os nossos corações. Que não seja eu, mas seja o Senhor a falar para cada um que está assistindo nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, toca cada um com a tua palavra. Manifesta o teu poder, a tua graça. Senhor, usa-me como canal e que essa palavra poderosa ela possa mudar vidas para a tua glória. Fica conosco, Espírito Santo, nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá clareza daquilo que vamos falar em nome de Jesus. Fica conosco, não nos deixa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos continuar a série Há um Lugar, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 11, do versículo 27 ao 32. Nós vamos ler aqui rapidinho. E capítulo 2, do 1 ao 20. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27 em diante diz assim: Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai,
mulher do seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. O Senhor, capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal e seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, vão dizer: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Digo, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela a Faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o Faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelo. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o Faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O Faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Gente, quando Deus falou com Abraão: saia da sua parentela para ir a um lugar onde Deus daria a ele e a sua família, eu acredito que Deus não queria dar um lugar, apesar de que a palavra diz que Deus queria dar uma terra. Deus não queria dar só um lugar em si a Abraão. Abraão, ele tinha que entender que um lugar não seria suficiente para ele, mas que Deus fosse suficiente para Abraão. Não se tratava de um lugar, se tratava de Deus, se tratava da presença de Deus com Abraão, da confiança que Abraão deveria ter em Deus. E Abraão ia aprender naquele lugar, né? Abraão ia aprender naquele lugar que ele precisava de Deus, ele não precisava de coisas. Ele não precisava de estar bem, ele precisava estar bem em Deus, né? E Abraão, através dessa história que nós lemos, Abraão iria aprender a estar nesse lugar em Deus. Deus estava tratando com Abraão. Toda vida que Deus nos leva a um lugar, amados, toda vida que Deus nos leva a um lugar,
a um lugar nele, ele vai nos tratar primeiro. Toda vida que Deus nos leva a um lugar nele, ele vai nos tratar primeiro. E nós temos algumas lições com esse texto que nós lemos. Deus, a primeira lição é: Deus, quando quer fazer um lugar em nós, ele trata o nosso caráter primeiro. Deus, quando quer fazer algo em nós, ele trata nosso caráter primeiro. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, é muito claro quando diz: farei de você uma grande nação e ser tu uma bênção. Eu te abençoarei, né? E quando a palavra ser tu uma bênção, Deus, ele estava falando sobre o caráter de Abraão. Ele estava falando: ó, você tem que ser um abençoador, você tem que ser uma bênção, né? Então, Deus, quando ele fala com Abraão, a segunda palavra era que ele seria uma bênção, ele fosse uma bênção, né? E se a gente for ler, né, continuar a ler, e bem a esse texto, enquanto caminhava em busca da promessa, enquanto Abraão caminhava em busca dessa promessa, né, a personalidade dele precisou ser tratada. O caráter dele precisou ser tratado. 2 vezes Abraão errou, irmãos. Primeira, quando Deus mandou ele sair da parentela, ele levou o seu sobrinho Ló, né? E a outra vez que Arão errou foi quando ele falou que a esposa dele era irmã dele. Lá em Gênesis capítulo 12, né, a gente lê essa parte, e que Abraão errou dizendo que sua esposa seria sua irmã. Então Deus precisava transformar esse caráter de Abraão, né? Caráter de mentira, de enganação, e também, né, precisou Deus criar em Abraão uma confiança, né? E o Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria ser simplesmente uma bênção. Você seja uma bênção. Ou seja, tudo que você falar, tudo que você fizer, deve ser uma bênção. Você deve ser um abençoador. E para isso, né, Abraão não deveria fugir, não deveria mentir, não deveria enganar. Por quê? Porque Abraão deveria ter o caráter de Deus. E Deus é bom, Deus é abençoador, Deus é uma bênção, né? E Abraão deveria viver neste lugar que Deus precisava transformar o caráter, precisava procurar ser parecido com Deus. Assim, na nova aliança, Jesus, ele nos pede que a gente, Paulo nos diz, né, que nós sejamos imitadores de Cristo, né, que nós sejamos uma bênção, que a nossa boca seja para abençoar e nunca para amaldiçoar. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus, ele quer que nós cheguemos à estatura de Cristo, que nós sejamos uma bênção, que o nosso caráter seja moldado no caráter de Cristo, né? E Deus, ele quer isso. Foi por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo traga o caráter de Cristo em nós. Então, Deus, às vezes, irmãos, vai usar circunstâncias. Ele usou essa circunstância aqui quando Abraão, ele estava passando fome, né? Houve uma terrível fome que atingiu a terra de Canaã e ele saiu para o Egito, né? Atrás de comida. E Deus usou essas circunstâncias para tratar Abraão, né? As circunstâncias fizeram Abraão mentir, mas
Deus estava usando aquela circunstância não para que Abraão mentisse, mas que Abraão confiasse e continuasse no caráter de Deus. Continuasse sendo uma bênção, continuasse, né, sendo abençoador, continuasse a ser fiel, né? Ok? Então, Deus muitas vezes vai usar pessoas. Deus usou aí Faraó para dizer: por que tu mentiste? Por que tu mentiste? Porque tu mentiste, a maldição veio à minha casa. Né? E muitas vezes a gente quer dar um jeitinho, irmãos, quer mentir, né? Abraão deu um jeitinho, foi para o Egito, ver se conseguia comida, né? E aí as circunstâncias fizeram Abraão mentir e quase perdeu a promessa, né? Quase perdeu a promessa. Segundo ensino que nós tiramos desse texto, porque toda a vida que Deus quer nos levar a um lugar nele, ele tem um destino e ele tem um propósito. Deus não vai transbordar dele em você, não vai levar você a um lugar de promessa se tudo que você está fazendo no caminho não tiver propósito para a eternidade. Irmãos, não tiver propósito da eternidade, Deus não vai abençoar esse caminho. A sua vida tem que ter um propósito. A sua vida tem que ter um propósito eterno. Toda pessoa que não dá destino, ele passa no processo, que não passa pelo processo, ou seja, toda pessoa que não dá destino ou não passa pelo processo, ele perde o propósito. Gênesis 11:31, né? Se a gente for ler 11:31, certo dia Terá tomou seu filho Abraão, sua nora, seu neto Ló, e partiram e se mudaram de Ur dos Caldeus e partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã. Sabe por quê? O pai, né, de Abraão parou em Harã? Porque ele não tinha destino, ele não tinha propósito. Abraão tinha, mas ele não tinha. A ideia de conduzir Abraão para Canaã era a promessa de Deus, era o destino de Deus para Abraão. Mas o pai de Abraão parou em Harã. Parou por quê? Porque ele foi lamentar, chorar pelo filho Harã, né? E toda a vida que nós paramos para chorar por aquilo que nós perdemos, Deus me ensinou tanto esse ano sobre isso. Toda a vida que nós paramos para chorar por aquilo que nós perdemos, nós vamos perder o alvo que Deus quer conosco. Nós vamos perder o alvo que Deus quer conosco. Até aqui, irmãos, era o pai de Abraão quem conduzia Abraão. Mas ele parou. Mas Deus não queria que ele parasse. Então ele perdeu o destino, ele perdeu a promessa, mas Deus, o que é que Deus fez? Deus manda Abraão se apartar dele. Faz Abraão se apartar do pai. Por quê? Porque todo pai que não dá destino perde o filho que tem propósito. Luiz Hermínio disse isso. Todo pai que não dá destino perde o filho que não tem propósito. Se você é pai espiritual, se você é pai, né, também carnal, né, no sangue, e você não dá destino ao seu filho, você não dá, né, você vai perder o propósito. Seu filho vai perder o propósito que Deus tem para a vida dele. Não pare, irmãos, não pare no processo. Terá, o pai de Abraão parou no processo, mas Deus quis continuar o processo o seu filho Abraão. Não pare no processo, irmão. Tem um propósito para a sua vida. Há um lugar onde Deus quer te conduzir. Há um lugar onde Deus quer te conduzir. Não pare. Você é a continuação do que Cristo fez na cruz, amados. Você é a continuação do que Cristo fez na cruz. Você não pode parar. Não deixe o homem te parar. Não deixe o propósito do outro te parar. Siga o propósito que Deus tem para a sua vida.
A igreja é a continuação do que Cristo fez na cruz. Nós temos a semente da cruz. Precisamos dar destino. Precisamos dar destino e frutificar. Precisamos dar destino. Aceita os processos. Enquanto Deus te conduz a um lugar nele. Aceita o processo. Vamos lá continuar. O terceiro ensino que nós temos aqui é: há um lugar onde Deus quer nos levar, mas para isso precisamos de obediência. O terceiro ensino que Deus nos dá com essa história de Abraão é que há um lugar onde Deus quer nos levar, mas para isso nós precisamos obedecer. Samuel disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Preste atenção, amados. Quando Samuel diz isso, né? Tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor. Ele estava falando isso para Saul. Quando Deus deu uma direção a Saul, Saul decidiu desobedecer a Deus. E a desculpa de Saul foi: não, eu peguei esses bois, esses cordeiros, esses carneiros que o Senhor disse que era para matar. Não, eu fiz sacrifícios de adoração ao Senhor, mas o Senhor não pediu isso. O Senhor pediu para matar tudo, desde os animais, né, que eles tomaram dos filisteus e tudo, mas Saul não fez. Então a gente é gerado pela palavra, irmãos. E a palavra é Jesus. Ele se fez carne. E a palavra é a verdade. Então, quando não obedecemos a palavra, nós não estamos gerando no espírito, mas estamos gerando na carne. E quando isso acontece, que a gente não obedece a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, e quando isso acontece, em vez de nós gerarmos no espírito, estamos gerando na carne, nós tendemos a ser doentes, a ser frios e a ser egoístas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele desobedeceu ao Senhor, não ficou em Canaã, foi ao Egito, e por isso ele pensou em si. Como foi que ele pensou em si? Ele disse assim: olha, Sarai. Ele disse: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão a minha vida. Ele estava pensando nele, amados. Ele não estava pensando nem em Sarai. Ele estava pensando nele. Diga, porém, que é minha irmã. E eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. Ele estava sendo egoísta. Ele não guardou a sua mulher. Jesus disse que os maridos, eles devem dar-se como sacrifício pela esposa, morrer se até preciso for, assim como Cristo fez com a igreja. Mas não, ele pensou em si. Ele foi totalmente desobediente, né, aos princípios de Deus. A Bíblia diz que quem não vive em obediência tende a ser carnal e, por consequência, é uma flor de erva que cai. Mas a verdade da palavra é: para quem é obediente, a palavra se torna vida. Vida. Em Isaías 66:4 diz: também eu escolherei as suas calamidades. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer.
Muitas vezes nós estamos fazendo sacrifícios de homens, né? Fazendo sacrifícios na obra de Deus. E Deus não espera sacrifícios só de você. Ele espera obediência. Não adianta oferecer sacrifícios sem obediência à palavra. Nós precisamos obedecer, né? Toda vida que esses homens faziam sacrifícios, em Isaías Deus dizia que não recebia os sacrifícios dele, não recebia a oferta deles, porque o povo não obedecia a Deus. Não adianta fazer sacrifícios. Deus tem prazer na obediência, irmãos. Aqueles que são obedientes a Deus, Deus promete bênçãos sem medidas, né? Deuteronômio 5:29, Deus diz: quem dera a eles tivesse sempre no coração e esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo ia bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quando nós somos obedientes, não só nós somos abençoados, os nossos descendentes também são abençoados. Então, qualquer forma de adoração sem obediência ao Senhor é só movimento. Qualquer forma de adoração sem obediência ao Senhor é movimento. Não gera entendimento, só gera movimento, irmão, é só barulho. Deus quer nos levar a um lugar nele de total obediência, para que a gente possa viver as promessas dele, para que a gente possa ser abençoado. Deus nunca vai Deus nunca vai querer deixar você só realizador de coisas, irmãos. Deus não quer que você seja realizador de coisas. Ele quer que você seja manifestador da glória dele. Esse é o lugar onde a gente deve estar. Esse é o lugar onde a gente deve estar. E a última e quarta lição. Há um lugar em Deus que, mesmo não parecendo bom, estaremos no lugar da promessa. E nós precisamos aprender a confiar. Deus falou tanto comigo sobre isso esse último ano. Nós precisamos aprender a confiar mesmo quando o lugar onde estamos não é bom. Quando paramos para pensar, nós vemos que Abraão, ele não tinha qualquer prova concreta, qualquer prova tangível de uma vida de bênção à sua frente. Ele não tinha, né? Ele foi para longe da família, né? Deus pediu para ele se apartar do pai. Ele não sabia para onde ele ia, né? Tudo que ele precisava era confiar em Deus, irmãos. Tudo que ele precisava era confiar em Deus e o que Deus se revelaria a ele. E é tudo que nós precisamos. Nós precisamos aprender que o melhor lugar é estar nele. Nós precisamos aprender que o melhor lugar é estar no Senhor. Apesar de o lugar que nós estejamos não esteja bom, não está nos agradando. Mas nós temos que aprender a confiar que o melhor lugar é Ele. Não é o lugar que nos traz a bênção, irmãos. É estar no lugar em Deus, na obediência a Deus, que a bênção vem. É estar no lugar em Deus que a bênção vem até você. Lembrem disso, em nome de Jesus. O Senhor fez me lembrar disso esse ano. Ei, não é esse lugar que você está. Esteja em mim. Eu posso abençoar o lugar onde você está. Confia em mim, né? A gente tem exemplo disso na Bíblia, né? A história de Ruth e Noemi. Não foi o lugar. Foi confiar em Deus. Foi confiar no Deus, né? Noemi disse: o seu Deus é o meu Deus.
Deus nos abençoa, gente, onde nós colocamos a planta do nosso pé. Nós temos exemplos, vários exemplos na Bíblia, e um dos exemplos também é Paulo, né? Que apesar de ter sido preso, apesar de estar na prisão, ele era uma bênção. Deus era com ele. Ele que escreveu várias cartas, e por causa dessas cartas a igreja hoje pode ser ensinada. A igreja hoje pode ler essas cartas e se regozijar no Senhor. Quase que eu não falava essa palavra. Deus era com ele, irmãos, e não faltava nada. E sabe o que é que Paulo fala lá em Filipenses 1:28? Ele diz: sejam corajosos, né? Filipenses, passou. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Olha o que é que ele diz. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meu Deus, não se intimidem, né? Não se intimidem. Sejam corajosos. Outro exemplo que nós temos é Daniel. Quantas circunstâncias Daniel passou, difíceis. E Deus abençoou a Daniel no território do inimigo. Não é o lugar, né? Eu sempre disse isso, não é o lugar que faz você. É você estar no lugar em Deus, que fará, onde você estiver, ser uma bênção. Deus disse a Abraão: parte. Ele não sabia nem o caminho que ele ia seguir, mas ele obedeceu, crendo que Deus estava com ele. Não esperem, amados, que Deus indique cada curva da estrada como uma sinalização clara. Não vai acontecer. Esse ano eu entendi isso. Não vai acontecer. Só obedeça, só glorifique, só esteja nesse lugar nele. Que o caminho que você passar, o processo que você passar, você suportando, Deus vai lhe dar o destino final. Esse lugar em Deus não é desenvolvido quando se vive utilizando um mapa. Não é. Mas quando se utiliza a palavra liberada de Deus, a promessa de Deus como uma bússola, a qual nos aponta na direção certa e nos faz andar por fé e não por vista. Lembre, amados, que é o lugar que você carrega em Deus que faz toda a diferença. Toda vida que Deus nos levar a uma terra, mesmo que essa terra não esteja sendo uma bênção, nós somos uma bênção para essa terra. Devemos andar nesse lugar no Senhor, lugar de fé, de obediência, de amor. Nunca, amados, é sobre o que nós temos que fazer, mas sim o que Deus já fez em nós e o que eu faço com isso que Ele já fez em mim. Seja a expressão de Deus na sua maneira de viver. Creia que a promessa de Deus não está no lugar, está em você. E que essa promessa vai cumprir quando andamos em obediência, em fé e em amor. Essa foi a palavra que eu tenho para vocês nessa tarde. Ou nessa manhã, não sei quando é que você vai assistir, ou nessa noite. E que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. E que essa palavra ela possa ser abençoadora na sua vida. Que Deus o abençoe.
Que Deus seja com você. Confie, esteja neste lugar em Deus. Busque este lugar em Deus. Busque este lugar em Deus. E Deus lhe dará um destino. Deus lhe fará suportar o processo. E Deus lhe dará a bênção. E você cumprirá o propósito que Deus tem para ti. Amém? Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir perdão, Senhor, como duvidamos diante das circunstâncias e dos processos. Chegamos a duvidar do Senhor, que o Senhor está conosco. Nos perdoa, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor nos leva a este caminho. Que o Senhor nos ajuda em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero que essa palavra ela perdure em nosso coração. Toca-nos, Espírito Santo, com a tua mão, em nome de Jesus. Nos faz reconhecer que precisamos deste lugar, de estar íntimo do Senhor, de conhecer o Senhor, de conhecer a tua palavra. E essa palavra se faça viva em nós. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, sê com cada vida. Dando saúde, guardando-os, livrando. E em nome de Jesus, que eles cumpram aquilo que o Senhor chamou eles para fazerem. Que eles sejam obedientes à tua palavra. Que eles sejam cheios de fé e de amor. Em nome de Jesus. Queremos te conhecer a cada dia. Queremos te conhecer a cada dia. Espírito Santo, faz essa obra. Traz o caráter de Cristo sobre nós. Traz a tua graça. Traz o teu favor. Traz a unção dobrada do teu Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus seja com vocês. Deus guarde vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.